Estamos gravando. Dúvidas? Perguntas? Não temos dúvidas, então vamos retomar o ponto que nós paramos nas notas de aula referente ao tópico 2. Chegamos a falar disto aqui, problemas no cálculo de vida. E vamos então falar agora aqui na seção deflator do PIB versus índice de preço ao consumidor. No tópico anterior, nós estamos discutindo como se calculava o PIB, inclusive lidando com o PIB nominal, PIB real. Nós introduzimos o conceito de deflator do PIB, inclusive utilizamos o deflator do PIB para calcular a taxa de inflação. Bom, você pode interpretar, de fato, o deflator do PIB também é um índice de preços. Pode fazer com ele tudo que você faz com o índice de preços. Então, mas, usualmente, quando a gente ouve falar em taxa de inflação, o livro discute algumas diferenças, eu vou discutir aqui duas diferenças que não foram mencionadas no livro. Periodicidade e velocidade de cálculo. Certamente, o deflator do PIB não é um índice popular. Por exemplo, você não acha contrato de aluguel vinculado ao deflator do PIB. Você não acha, por exemplo, não sai notícia na imprensa, a inflação de novembro de 2021 foi igual a 1%, de acordo com o deflator do PIB. Bom, por quê? Primeira coisa, periodicidade. Esses índices que nós chegamos a falar aqui, mencionados algumas páginas antes, por exemplo, esses aqui, todos eles são apurados mensalmente. Então, você tem taxas de inflação mensais. Então, você tem, por exemplo, o IPCA. Você tem o IPCA de janeiro, o IPCA de fevereiro, você pode calcular a inflação específica para o mês de fevereiro. Deflator do PIB, você não pode fazer isso. Por quê? Para calcular o deflator do PIB, você tem que calcular o PIB nominal. E também o PIB real, né? Mas você tem que ter calculado o PIB. E o IBGE calcula o PIB anual e o PIB trimestral. O IBGE não calcula PIB mensal. Então, não existe você não pode usar os dados do IBGE para fazer um cálculo do deflator do PIB mensal. Tá? No máximo trimestral. Segundo ponto. Então, isso diz respeito à periodicidade. Esses índices todos alguns que a gente falou aqui, que você vai falar IGPM, IPCA, são apurados mensalmente, deflator do PIB no melhor cenário, com maior frequência trimestral. E também a velocidade de cálculo. Por exemplo, normalmente somente em abril de um ano o IBGE divulga o PIB do ano anterior. Então você só ficaria sabendo, poderia calcular a inflação, digamos, de 2021, do ano todo, usando o deflator do PIB, em abril de 2022, quando o IBGE divulgar o PIB de 2021, em abril de 2022. Um agravante. Normalmente o IBGE divulga um número, mas é provisório. Depois tem pequenas atualizações. Para quem está preocupado com a evolução do PIB, essas atualizações são modestas, não fazem grande diferença. Porém, se a gente estivesse usando o deflator, por exemplo, para restar um contrato de aluguel, não, ele poderia dar problema. Então, digamos, suponha que alguém tivesse um deflator do PIB, na primeira apuração do PIB, o deflator que saía dali era, digamos, da ordem de 5% no ano. Aí refaz as contas, dali a 3, 4, 6 meses, aí chega-se à conclusão que o deflator do PIB, na verdade, era de 6,5%, ou 4%, enquanto o aluguel tinha sido reajustado em 5,5%. Como é que faz? Complicado. Então, não. Então, o deflator
nesse sentido, ele é menos popular, no sentido que ele é menos utilizado para contratos, para indexar ativos financeiros, do que outros índices, como o IPCA e o IGPM. Tá? Sendo que a questão da velocidade do cálculo é bem importante, inclusive o chamado IGPM, ele foi criado pela Fundação Getúlio Vargas, e pelo menos na época da criação, a cesta subjacente ao IGPM é a mesma cesta, era a mesma cesta subjacente ao chamado IGPDI. Pode pensar assim. Mas, na verdade, não é que não tem uma cesta. Basicamente, o IGP é uma composição de 3 outros índices. Tá? Mas então, o procedimento de cálculo era o mesmo. A diferença, vou tentar deixar esse ponto claro, pensar aqui em meses para facilitar, vamos supor que todos os meses têm 30 dias. Por exemplo, as instituições vão fazer, só como o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, para apurar esse preço, elas têm que levantar o preço. Aí, quando é que elas levantam? No dia 15? Mas se justamente no dia 15 o preço de um bem estiver muito alto, elas não fazem isso. Digamos, não sei exatamente, mas digamos que elas façam 4 coletas no mês. Então, eu faço uma coleta aqui, uma aqui, outra aqui, e faço a última coleta aqui no dia 30, tá legal? Então, feitas essas coletas, eles apuram. Por exemplo, ele levantou o preço da batata, levantou um preço para a batata aqui, digamos, R$10, apurou R$11, apurou novamente R$10, e aqui apurou R$12. Tá? Então, o que vai ser feito? O preço da batata para fins de cômputo do índice, que será utilizado no cômputo do índice, vai ser a média desses 4 preços. A média de 10, 11, 10, 12. Tá? Então, você faz várias coletas ao longo do mês. Bom, o ponto é que, encerrada a coleta, tem um período que as instituições precisam checar se os dados são consistentes. Por exemplo, você vai descobrir que alguém que levantou o preço, por exemplo, o preço num tomate devia ser R$88,45. Alguém que levantou o preço por engano, assim, enganou e distou 84,5. 84,55, alguma coisa assim. Então, tem um trabalho de checagem, de verificar se o resultado faz sentido, se o trabalho é consistente. Então, você imagina o seguinte: terminado o período de terminada a coleta, precisa um prazo para que o índice seja divulgado. Então, até o surgimento do IGPM, todos os índices ficavam disponíveis, por volta do dia 5 do mês subsequente. Então, por volta do dia 5 de junho, você ficava sabendo qual tinha sido o IPCA de maio. Vamos aqui, então, tem aqui que eu esteja falando em maio, e a partir daqui esteja. Como eu falei, vamos simplificar a discussão, supor que todos os preços não, todos os meses têm 30 dias, tá? Vou botar outra cor aqui. Aqui para a direita, estamos falando já em junho. O que a Fundação Getúlio Vargas fez, então vamos lá. O IGP-IDI era calculado, então, com base nesses. Vou botar em azul. Para azul. Não, desculpe, vou botar verde aqui. Com base nessas coletas aqui. E então era divulgado aqui digamos, no dia 5. O que a Fundação Getúlio Vargas fez, a grosso modo, pode interpretar que foi o seguinte: ela, para computar o IGPDI, IGPM, desculpe,
ela simplesmente mudou, na prática, o período de aferição. Então, aqui, perdão, período dia 30, mês anterior. Então, aqui seria, a esquerda seria abril. Vou colocar aqui em preto. Ela, ao invés de apurar pegar esses 4 períodos de coleta para computar o IGPM, ela cortou esse último período aqui e pegou isso aqui. Isso permitiu, então, que ela divulgasse um índice de preços justamente aqui próximo. Na verdade, divulga até antes. Divulga um dia, 2 antes. Um dia útil antes do fechamento do mês, alguma coisa assim. Não espera o último dia do mês, não. Então, por exemplo, no dia, mais ou menos dia 28, 29 de um dado mês, você já sabe qual foi o GPM do mês em questão. Esse truque foi feito deslocando a coleta, pegando um pouco, um levantamento de preço feito no final do mês anterior. Tá? Essa questão da periodicidade, por que eu estou falando isso? Essa questão da velocidade de cálculo e divulgação é importante, que, por exemplo, tem, como eu falei, contratos de aluguel, que são indexados ao índice de preços, remuneração de ativos financeiros, por exemplo, tem tipo retiro do tesouro que paga IGPM mais uma taxa de juros. Então, era importante ter um índice de preços que ficasse disponível próximo do final do mês, sem ter que esperar, por exemplo, conforme no desenho que eu estou colocando, até o dia 5, 6 do mês subsequente. E agora tem um outro, pelo menos mais um índice, que é similar, aproximadamente similar, o IPCA-E. Existe um índice calculado pelo IBGE, chamado IPCA-E. É o IPCA com período de coleta diferente. Tá? Perguntas? Não? Então, vamos passar para este tópico aqui. Corrigindo as variáveis econômicas dos efeitos da inflação. Valores monetários em diferentes épocas. O que eu estou dizendo? É essencialmente a questão que eu coloquei no começo do capítulo. No começo do capítulo, qual era o valor? Eu perguntei, nós estávamos preocupados com R$ 542,39 em duas, ou seja, com poder de compra este valor monetário. Então, isso aqui estamos num valor em reais, que eu falei, caiu da minha cabeça, não tem nada especial com esse número. E nós queríamos comparar o poder de compra desse valor monetário, 542,39, com o índice, se me falha a memória, 2002, e a data de hoje, né? Isso, poder de compra desse valor em janeiro de 2002 com seu poder de compra hoje. Uma questão similar também, você pode se perguntar o que é melhor, receber R$100 hoje? Seria melhor receber R$100 hoje ou receber R$87 em dezembro de 2018? O que seria melhor, né? Ah, não, R$100 é maior que R$87. Peraí, tem a inflação do período, né? Se não tivesse inflação, aí possivelmente seria melhor receber os R$87, né? Não, os R$100, talvez. Tá? O que teria sido mais? Tem outra coisa também, a taxa de juros, mas estava pensando só na inflação. Ou seja, você pode querer comparar o poder de compra de R$100 hoje com o poder de compra de R$87 em dezembro de 2018, 3 anos atrás. Bom, para isso a gente usa, já falamos aqui, os índices de preços. Então, aqui nesse boletim, podemos agora atacar o problema colocado no começo deste capítulo. Sejam P01/2002 e PH, os valores de um índice de preço, respectivamente, em janeiro de 2002 e na data atual, hoje. Então, eu digo. Então, esse aqui é o índice de preço em janeiro de 2002. Isso aqui é o índice de preços hoje. Como é que você compara o poder de compra? Pura e simplesmente você olha para essa fração aqui. Desculpa, essas duas frações.
O que cada fração dá? Lembra? Lembra que eu falei, você pode tratar, imaginar que o índice de preço é o preço de uma cesta de bens. Não é exatamente isso, que na verdade, lembra, o índice de preço numa data T genérica é o preço da cesta, dividido pelo preço da cesta na data base, vezes 100. Mas lembra que eu falei, isso aqui é só para definir as unidades. Na prática, você pode pensar desta forma aqui. Tá? Como se o índice de preço fosse igual ao próprio preço de aquisição da cesta. Custo de aquisição da cesta. Ou preço da cesta. Com essa interpretação para o índice de preços, o que isso aqui me dá? Quantidade de cestas que eu consigo comprar hoje. Esta outra, quantidade de cestas que eu conseguiria comprar em janeiro de 2002. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então vamos em frente. E só para não haver dúvida, por que vai isso aqui, aquilo ali te deu a quantidade de cestas? Olha só, suponha que eu tenha em mãos R$100 e alguém diz que o preço de um bem qualquer, por exemplo, de um saco de batatas, é igual a 25. Quantos sacos de batata eu posso comprar? 4, não é isso? Mas é justamente 4 porque eu sei, é 100 sobre 25, ou seja, eu divido o valor que eu tenho em mãos pelo preço do bem que eu descubro quantos bens eu consigo comprar. Então, você pode... Aqui, essencialmente, a mesma coisa. Você pega o valor em questão, 542,39,39 centavos, divide pelo índice de preços nas datas que você está olhando. Sim. Valores monetários em diferentes épocas. É isso. Tem uma pergunta no chat. Agora, o que vai acontecer? Tem que voltar para as notas de aula. Então eu digo o seguinte, você quer comparar o poder de compra, aquele valor, 542,39 em duas datas, você tem que olhar para essas duas frações aqui. Tá? Então, lembra, como podemos comparar o poder de compra de 500, tá? Dito isso, só para não haver dúvida, eu acho que do jeito que está escrito aqui, é a forma mais simples de pensar, eu gosto mais dela. Mas, se alguém quiser avançar um pouco, às vezes achar em outros textos, você pode também fazer o seguinte. Não, perdão, tem que diminuir aqui. P01/2002, P hoje, e eu falei, compara essas duas frações. Tá? A que for maior é onde vai ser a que te dava o maior poder de compra, evidentemente. Então, se isso aqui é igual a 8 e esse aqui, por exemplo, é igual a 10, quer dizer que hoje você compraria 8 cestas, pode interpretar assim, e em janeiro de 2010 você compraria. De 2002 você compraria 10 cestas. Tá? Agora, para fins de comparação, você também pode comparar o 502,39 com esse outro valor aqui. Tá? Então, isso aqui são simplesmente R$ 542,39. Mas, está para uma vedura que data janeiro de 2002. E isso aqui à direita, você pode interpretar o seguinte, lembra? Isso aqui te dá a quantidade de cesta. Você multiplica pelo preço da cesta
em janeiro de 2012, o que você tem? Isso tudo aqui, então, é a quantia que você precisaria ter em janeiro de 2002 para comprar esta quantidade de cestas especificada na fração. Vou repetir. Lembrem, isto aqui são quantidades de cesta. Quando você multiplica pelo que seria o equivalente ao preço da cesta em janeiro de 2002, você tem quantidade de cesta vezes preço da cesta, você tem valor que você precisa para comprar aquela dada quantidade de cesta em janeiro de 2002. Então, isto tudo aqui que eu estou circulando em azul corresponde ao valor monetário que você precisaria ter em janeiro de 2002 para comprar esta quantidade de cestas que está marcada em vermelho. Ok? Então, você poderia simplesmente comparar esse valor aqui com aquele lá. Agora, só para não haver dúvida. Suponha que eu falo para os senhores, eu avalio as duas frações, digo, a fração da esquerda é maior que a fração da direita. E usualmente vai ser, né? Porque, veja bem, o numerador é o mesmo. Como, seja no Brasil ou outro país, nesse espaço de quase 20 anos, a inflação é positiva. Não precisa nem pensar no Brasil, pode pensar também na Suíça. Então, quase certo que essa fração aqui vai ser maior que a fração da direita, porque este numerador aqui tende a ser menor. Este denominador aqui tende a ser menor que este outro. Então, mas se eu sei que isto aqui é verdade, eu posso ter certeza que isso aqui é verdade. Eu posso botar um maior aqui também. Tá? Se eu multiplicar ambos os lados da desigualdade por P01, por esse preço aqui, ou seja, jogar esse sujeito para a direita, eu preservo o sinal da desigualdade. Ou outra coisa que pode ser feita, é comparar $542,39 dividido por P01/2002 vezes PH, pura e simplesmente com 542,39. O que a gente tem aqui? Então, temos uma quantidade de cestas em janeiro de 2002 vezes o preço da cesta hoje. Então, isso te diz quantos reais eu precisaria hoje para comprar esta quantidade de cestas aqui. Não para não haver dúvida. Isto tudo aqui circulado em azul é a quantidade de reais que eu precisaria ter hoje para comprar a quantidade de cestas especificada aqui na fração, circulada em vermelho. Então, basicamente, você pode comparar esse produto, essa fração vezes esse pH, com 542,39. Então, aí, para não, se esse é maior, aqui também tem maior, aqui também vai ter maior. Tá? Perguntas? Aí tem uma pergunta da Beatriz no chat. Esses índices de preço que estão no divisor, a gente acha fazendo aquela conta da semana passada? Sim, é um índice de preço calculado daquela forma. Ou isso já é informado no exercício? Aí depende. Depende do exercício. Eu posso te dar um exercício onde eu te peço para calcular o índice de preço. Aí você vai ter que calcular o índice de preço. Ou posso dar um exercício onde eu te dou o índice de preço em duas datas. Ó, o índice de preço em janeiro era tanto, o índice de preço em dezembro era tanto. Compare o salário de hoje com o poder de compra do salário de janeiro com o salário de hoje. Tá? Depende. Aí, na lista tem vários tipos de exercícios. Perguntas? Então, aqui, virando para a próxima página, eu disse, vamos generalizar o problema. Que problema? Colocando no início da discussão. Eu cheguei, olha, um valor, 542,39. Mas a gente não quer só lidar com 542,39. E eu falei, janeiro de 2002 com a data de hoje. Às vezes a gente quer comparar valores em 1950 com valores em 1980.
Então, as datas também deveriam ser genéricas. É o que eu vou tentar fazer aqui. Então, eu digo, ó, sejam X, não, sejam T minúsculo, T maiúsculo, duas datas qualquer. E na prática, apesar de não ter falado isso, e na verdade não precisa, mas para facilitar você pode assumir isso, utilizar, que eu usei T maiúsculo e T minúsculo, para assumir isso aqui. Ó. T é uma data anterior, T minúsculo é uma data anterior ao T maiúsculo. Tá? Então, por exemplo, T minúsculo é janeiro de 2019, T maiúsculo é dezembro de 2019. O T minúsculo 1950, T maiúsculo 1990. Aí eu digo o seguinte, sejam, então, T minúsculo, T maiúsculo, duas datas quaisquer. Aí eu digo, XT é um valor monetário que alguém tinha em mãos na data T. Um valor monetário qualquer na data T. Por exemplo, R$100, ou 542,39, ou 150 milhões de reais, ou 150 milhões de dólares, ou o meu salário na data T minúsculo. E aí eu digo o seguinte, denote por X, então vamos lá, XT, desse jeito que está aqui, é um valor monetário na data T. Aí eu crio essa outra variável. Ah, o que é isso? É um valor monetário na data T grande que tem o mesmo poder de compra que este senhor tinha na data T. Então é o seguinte, me foram dadas duas datas, eu também recebi informação de um valor monetário na primeira das duas datas, ou numa das duas datas, pode ser na data mais antiga, e eu quero agora calcular este senhor, pode interpretar desse jeito que eu estou fazendo. Quem é o valor, qual deveria ser o valor monetário na data T grande que vai me proporcionar o mesmo valor de poder de compra que eu tinha na data T minúsculo, com que esse valor X T minúsculo me proporcionava na data T minúsculo. Bom, como eu quero que os dois tenham o mesmo poder de compra, aqui eu vou ser implícito. O poder de compra custa, olhando para uma cesta de bens, subjacente, por exemplo, ao IPCA. O que eu quero é o seguinte, que este sujeito aqui, que é a minha incógnita, dividido pelo preço da cesta na data T, tem o mesmo poder de compra que este senhor tinha na data T minúsculo. Tá? Então, nas notas de aula, eu digo, interprete a última igualdade, acessa essa igualdade aqui. Eu estou dizendo, estou impondo que esse valor monetário X T aqui tenha, na data T minúsculo, o mesmo poder de compra que este outro aqui na data T grande. Okay? Bom, eu posso fazer o seguinte, jogo este sujeito aqui para cima, então eu vou resolver para esse senhor. Pronto, eu já teria a expressão do X subscrito T minúsculo, T maiúsculo. Mas alguém, mas esse V é o preço da cesta, custo de aquisição da cesta. Que a gente tem, quando eu pego lá os dados do IBGE, da Fundação de Bancos, eu não tenho custo de aquisição da cesta, tem um índice de preço. Basicamente, você poderia simplesmente trabalhar com os índices de preço, tirar o VT, colocar o P maiúsculo T, tirar esse aqui e colocar PT, tirar esse aqui e colocar o PT minúsculo, mas tudo bem, pode que você não esteja convencido disso. Você pode simplesmente fazer o seguinte, que é o que eu fiz aqui nas notas de aula. Eu escrevo esse sujeito aqui assim, ó, repito o X. Né? Aqui embaixo, eu coloco
Tá? Então, como eu coloquei no denominador aqui, ó, 1 sobre VB e o 100, tudo multiplicando, eu preciso colocar, então, aqui em cima a mesma coisa. 1 sobre VB tá? Então, observe que esse camarada cancela com esse 100 cancela com esse, e, obviamente, eu voltaria para isso que eu tenho aqui à esquerda. Então, a matemática está absolutamente correta. Agora, eu posso continuar na linha de baixo, então eu escrevo o seguinte: xt minúsculo, t maiúsculo, t maiúsculo, t minúsculo subscrito, é igual ao x subscrito t minúsculo, dividido por quê? Ora, VT sobre VB vezes 100, vezes VT grande sobre VB, tudo isso vezes 100. Ora, mas isso aqui é o próprio índice de preços na data T minúscula. Esse aqui é o índice de preço na data T maiúscula. Então, eu concluo que esse sujeito aqui é igual a xt minúsculo sobre índice de preço na data T minúsculo vezes índice de preço na data T maiúsculo. Tá legal? Então, como eu disse, se a gente for olhar aqui, vou marcar aqui, marcar em verde. Deixa eu falar, você pode simplesmente substituir o V, que aparece na primeira expressão em verde, pelo P. Não tem problema nenhum. Mas não está convencido, a gente fez um movimento. Tá? Então, dito essa expressão, tem esse desenvolvimento nas notas de aula, essa expressão aqui que eu vou marcar, colocando uma seta para ela, aparece nas notas de aula. Então, simplesmente você tem um valor monetário, digamos, em 1950. Isso aqui. Divide pelo índice de preço em 1950, multiplica pelo índice de preços em 2020, você tem a quantia que você precisaria ter em 2020 para que proporcionaria o mesmo poder de compra que esse sujeito, esse valor aqui, proporcionou em 1950. Perguntas? Aí eu chamo a atenção nas notas de aula que a última igualdade, ou seja, essa que está marcada em verde com uma seta, voltamos aqui para as notas de aula, a última igualdade é frequentemente utilizada para se corrigir valores monetários pela inflação. Então, basicamente, você tem um valor monetário numa data, quer achar o equivalente em termos de poder de compra a esse valor monetário em outra data, você usa essa fórmula. Aqui na nossa discussão, eu disse que o T era uma data menor que o T maiúsculo, mas isso não precisa ser verdade. Você pode, por exemplo, eu tinha um valor em 1950, quero calcular o que seria um valor com o mesmo poder de compra em 1900. O procedimento é o mesmo. Então, você não precisa assumir que o T minúsculo é necessariamente menor que o T maiúsculo. Basicamente, você precisa que sejam duas datas distintas. Só isso, tá? Perguntas até aqui? Bom, então vamos passar para o próximo bullet item. Mais um exemplo. Suponha que o salário... desculpe, W aqui é salário, tá? Vem da palavra em inglesa, palavra inglesa, wage. Então, os economistas com frequência usam a letra W para denotar salário. Então, suponha que em 2000 alguém ganhava R$1.000 ou $1.000. Estou falando disso aqui. Salário de 2000, R$1.000. Índice de preço em 2.500. Em 2010, o preço era 800. Índice de preço era 800. Qual o valor do salário em 2010 que teria o mesmo poder de compras que o salário de 2000? Na data, em 2000, né? Está falando mesmo poder de compra. Então, eu criei isso aqui, ó, W, 2000,2010 seria... E fazendo essa conta aqui, quando você olha, na verdade, vou olhar com cuidado, eu estou simplesmente aplicando esta fórmula aqui. Tá? Então, eu pego o salário de 2000, que é o 1.000, divido por 500,
que é o índice de preço em 2000, e multiplico por 800, que é o índice de preço em 2010. Chego em 1.600. Então, conclusão. Se eu ganhava R$ 1.000 em 2000, para ter em 2010 o mesmo poder de compra, o meu salário precisaria ser 1.600. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Dito isso, agora que eu fiz essa conta, eu posso comparar aquele 1.600? Então, esse 1.600 é o salário que eu precisaria ter em 2010 para ter o mesmo poder de compra que eu tinha em 2000, o meu salário em 2010. Suponha que o meu salário de 2010 fosse 1.800. Então, a gente diria que o salário real aumentou, porque agora o trabalhador tem um poder de compra superior ao que ele tinha em 2000. Tá? Por outro lado, se o salário em 2010 fosse, digamos, 1.400, parece que tem que somar sempre 200, sobre 300, não, vamos colocar 1.300, pronto, não dá essa impressão. Se o salário em 2010 fosse 1.300, a gente diria o seguinte: houve uma queda no salário real. Dizer que o salário real caiu quer dizer assim, o trabalhador tem um poder de compra menor hoje. Ok? Então, quando você ouve falar, né, no noticiário, o salário real aumentou, ou de economicamente falando, o salário real aumentou, o salário real diminuiu, o que eles estão falando é da evolução comparada do salário, no sentido que nós estamos acostumados a falar, que é os economistas chamam de salário nominal, comparado com a evolução dos preços. Tá? Perguntas? Então, não temos, vou apagar aqui. Aí temos o seguinte comentário, então, senhores. Vamos entrar na próxima sessão. Indexação. Uma variável econômica indexada é quando ela é automaticamente corrigida pela inflação. Exemplos, bastante comum, contrato de aluguel corrigido pelo IGPM. Contrato de prestação de serviço de conta de luz, gás também. TV a cabo. Títulos públicos atrelados ao IGPM, ao IPCA. Também títulos públicos atrelados ao dólar. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, não só títulos públicos, outros ativos financeiros, vamos pensar título público. Você pode dizer um título público que paga, por exemplo, 10% ao ano, seja lá qual for a taxa de inflação. Tá? Já respondo, Murilo. Outro tipo, então é basicamente, esse aqui não é um título indexado. Então, nesse tipo de investimento, uma taxa nominal de juros pré-determinada, fixa, se a inflação for 15%, azar do investidor. Se a inflação for 0%, legal. O investidor se deu bem. Há outros tipos, chamados ativos indexados, eles vão basicamente uma coisa do tipo. Por exemplo, IGPM mais, entre aspas, esse mais, tá? 1% ao ano. Então, digamos que você faça um investimento de um ano. Então, ele diz, olha, vou te pagar, o rendimento desse investimento será o seguinte: IGPM acrescido de 1% ao ano. Então, se o IGPM for 4%, você vai ganhar esses 4% de IGPM e aquele 1%. Se o IGPM for 2%, você ganhará 2% e aquele 1% do IGPM e aquele 1% ao ano. Ou se o IGPM for 20%, você ganhará 20% do IGPM com acréscimo de 1%. Aqui definido. Tá? A A quer dizer ao ano. Então, indexada quer dizer que está atrelada a um índice, a um indexador. Tá? Então,
Então, vem daí, que existe um índice, em inglês seria index, um índice ao qual a variável está atrelada. Pode ser, como eu falei, pode ser GPM, dólar, IPCA, ou outros indicadores. Só olhar uma coisa de que a gente vai atacar. Ok, vamos parar aqui. E tem uma pergunta sobre o salário real do Murilo. Não entendi, desculpa, Murilo, não entendi a pergunta. Você pode... Não entendi a palavra prospecção. Você pode explicar? Eu estava pensando no sentido de se... Perdão. Porque normalmente... Oh, desculpa. Agora Porque eu vejo muitas notícias falando o salário mínimo daqui a 5 anos vai ser tanto. E aí, eu queria perguntar se nessa conta dá para se medir isso ou não. Depende de... Eu sinceramente, não estou acostumado... Assim, as pessoas dizem que daqui a 5 anos o salário mínimo será tanto. É uma média, né, que se faz. O aumento salarial vai ser tanto Não, daqui a mas 5 assim, no anos. espaço de 5 anos, acho que não, né? Porque pode dizer o seguinte, pode ser o seguinte, olha, a partir do... Tem foi aprovada a legislação para o salário, uma legislação para o salário mínimo vai entrar em vigor, o novo salário mínimo entrará em vigor daqui a 1 ano, 2. Aí, normalmente, nesse caso, se for uma norma, como o salário mínimo é definido por lei, né? Aí vai ser o salário nominal, tá legal? Vai ser assim, olha, o salário mínimo vai ser R$ 1.500 a partir do dia, estamos em dezembro, a partir de fevereiro, tá? R$ 1.500 a partir de fevereiro. Tá? Aí é o salário nominal, ok? Agora, pode acontecer que na hora que as pessoas estão chamamos, em inglês seria policy makers, digamos, os governantes, ou chamam tradução longa, seria formuladores de política, da política econômica, seja o legislativo ou o executivo que está mandando uma mensagem, eles tinham, por exemplo, um salário mínimo de 1.000, aí olharam qual foi a taxa de inflação e que não, a gente quer manter o poder real do salário, digamos que a inflação foi de 10%. Então, a inflação no período foi de 10%. Então, ele vai dizer, olha, o salário mínimo do ano que vem vai ter que recompor. Então, será 1.100, ok? Aí depende do que é feito, dos fatores levados em consideração pelos formuladores da política econômica, ou da legislação sobre o salário mínimo. Tá legal? Respondi, Murilo? Obrigada. Agora, assim, quando fala o salário mínimo vai ser tanto, salário que os economistas chamam de salário nominal, em valores monetários. Tá? Mas, como eu disse, a fixação pode ter levado em conta a inflação ou não. Pode ter levado ou não em conta a inflação do período. Bom, então agora a gente entra aqui na diferença entre taxa de juros reais e nominais, que é uma diferença importante também. Nós temos que ter bem clara essa questão na nossa mente. Então, senhores, supõe que um agente efetua investimento X0 na data zero e resgate X1 após um período. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, eu aplico hoje, em janeiro, eu aplico R$ 500 e dali a 1 ano eu resgato R$ 620, tá? Isso é que eu estou, em termos genéricos, eu estou dizendo que é o X0, isso aqui seria o valor que eu resgato. Então, eu coloquei dinheiro, por exemplo, no fundo de ações, ou numa fundo de renda fixa, sei lá, eu comprei ouro, que diabo seja. Eu aloquei R$ 500 para essa aplicação e vou resgatar. Termino resgatando após um ano ou um mês, um período, não interessa ano, mês, dia, semana, 620, tá? Então, tem uma figurinha importante, ela aparece nas notas de aula, que eu vou reproduzir aqui rapidamente. Tem nas notas de aula, está até melhor, porque o que era para ser uma linha reta ficou. Qual o sentido desse gráfico aqui, chamado fluxo de caixa? Uma seta para baixo significa um desembolso, uma seta para cima significa um recebimento de valores.
Então, essa figura aqui, que eu chamei de figura 1, fluxo de caixa nominal, é o fluxo de caixa sob o ponto de vista do investidor. Ele desembolsou X0, se você preferir, R$500 na data zero, resgatou X1 ou 620 após um mês. Perguntas até aqui? Bom, aí qual é a taxa de juros, chamada taxa de juros dessa aplicação? Aí, dado esse desenho, que é o fluxo de caixa, que eu chamei de fluxo de caixa nominal, então lembrando, isto aqui, então não, provedor, isso aqui, ó, valores monetários, esses dois, tá? Associado a esse fluxo de caixa, existe uma taxa de juros, que é a taxa nominal de juros, que eu vou denotar pela letra R maiúsculo. E o R maiúsculo tem a seguinte propriedade. Ou seja, então vamos dizer, eu digo, o R maiúsculo tem que satisfazer esta igualdade aqui. Colocando de outra forma, você pode resolver, agora pegar essa expressão e resolver para o R. Quem é o R maiúsculo? Continuando aqui em cima, você conclui que R é igual a X1 um pouquinho de papel, vou continuar aqui, acho que aí eu consigo encaixar. R é igual a X1 menos X0 sobre X0. Então, como você falou disso? Gente, se eu investir R$100 e resgatar R$105, qual foi a taxa de juros da aplicação? Atenção, eu coloco R$100 numa aplicação, resgato 105. A taxa de juros é justamente 5%. Aqui é a generalização desse cálculo simples que eu acabei de fazer. Basicamente, o R, a taxa nominal de juros, é a variação percentual. A diferença relativa, desculpe, que aqui está na forma unitária, tá? Então, basicamente, se isso aqui for igual a 0,1, aquilo que a gente chama de taxa de juros seria 10%. Ok? Então, o R ele simplesmente computa o crescimento de X0 para X1 mensurado em termos relativos. Ou seja, pode interpretar assim, variação do X dividido pelo X inicial. No exemplo, esses números que eu coloquei aqui, você for fazer a conta, o R vai ser igual desculpe, senhores, estou tentando acessar minha calculadora aqui. Foi. (0,24), tá? Ou, da forma que nós estamos mais acostumados, R igual a 24%. Tá? Ou seja, para navegador, essa fração aqui, 620 menos 500 dividido por 500 é igual a 0,24. Desculpe, tem um erro aqui. Não, tá certo, é isso mesmo, desculpa. O erro foi quando eu conferi que deu um 0,26. Perdão, 0,24%. Tá? Que seria 1.240. 1.200 isso. Tá? O dobro de 620 é 1.240, é isso mesmo.
Já fui bom de conta de cabeça, hoje não sou mais. Por quê? Não é só a idade, não, é prática, né, gente? Uma das coisas, quando a gente começa a ter acesso ao de calculadora, a gente para de fazer a conta de cabeça. Aí vai perdendo, vai ficando desadestrado. Perguntas? Bom, caixa real, vou explicar depois. Por enquanto, a gente chama de fluxo. Este aqui eu chamei de a figura 1, fluxo de caixa nominal. Outra maneira de dizer fluxo de caixa levando em conta os valores monetários. Tá? Aí, quando a gente discutir a figura 2, espero deixar clara a diferença. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Já antecipando a pergunta da. Já olhei. Aqui eu tinha um desembolso de reais, um recebimento de reais. E se fosse em dólar? Se estivesse fazendo calculando a taxa de juros nominal para os Estados Unidos, seria a mesma coisa. Seria um desembolso em dólares, recebimentos em dólares. Taxa de juros nominal para a Suíça. Desembolso em francos suíços, recebimento em francos suíços. Então, como a gente discutiu, esse R maiúsculo, os economistas chamam de taxa nominal de juros. Por quê? Porque, basicamente, colocando de outra forma, ele tem essa propriedade aqui. É a taxa tal que, se você acrescer ao x0, você obtém o x1. Colocando de outra forma, é o rendimento desta aplicação financeira quando você olha apenas para os valores monetários. É a taxa de rendimento, né? Desculpa, da aplicação financeira quando você olha para os valores monetários x0 e x1. Perguntas até aqui? Bom, aí como eu menciono nas notas de aula, agora a gente vai discutir a taxa real de juros. Para esta senhora, eu vou utilizar a letra R, porém minúscula. Então, R maiúsculo, nominal, taxa nominal de juros. R minúsculo, taxa real de juros. É definida de forma similar, mas eu mudo o fluxo de caixa. E, mais especificamente, o Rzinho, a taxa real de juros, corresponde à taxa de juros que leva em conta o efeito das variações dos preços sobre o retorno de investimento. O que você está dizendo? Olha aqui para a figura 2, que eu vou tentar desenhar aqui. Então, isso aqui era a figura 1. Perdão, quero colocar um pouquinho mais para baixo para ter mais espaço ali para cima. E aqui a gente calculou, conforme discutimos há poucos minutos, uma taxa nominal de juros. Um Rzão, taxa nominal de juros. Mas aí vocês acabaram discutindo esse preço, você tipo, mas Alexandre, não. Tem que levar em conta que quando eu coloquei esse valor monetário aqui, os preços estavam lá embaixo, aí depois de um ano os preços subiram. Então você tem que levar em conta o poder de compra da moeda. Então, agora peço, então, isso é feito aqui, ó, na figura 2. Figura 2 tem o que eu chamo, é o chamado fluxo, chamei de fluxo de caixa real, que eu pego o x0 dividido pelo índice de preço na data 0 e o x1 dividido pelo índice de preço na data 1. Então, você pode interpretar assim. Aqui eu investi uma certa quantidade de cestas e aqui eu estou recebendo uma certa quantidade de cestas. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, você pode interpretar o seguinte. A figura 2, você pega o fluxo de caixa nominal, que estava a figura 1, e ao olhar para o que o valor investido, x0, e o valor resgatado, x1, você leva em conta os preços, o nível de preços nas datas 0 e data 1. Tá? Então, divide os valores monetários pelos índices de preço nas correspondentes datas. E aí tem uma taxazinha aqui, que eu vou chamar de R, que é a taxa real de juros, que ela tem a seguinte propriedade. Observe o seguinte, o R tinha o Rzão,
esta propriedadezinha aqui. O Rzinho vai ter esta propriedade aqui. Vou olhar, é análoga. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Desculpe, um minuto. Isso aqui, inclusive, recebeu o número 1, expressão 1 nas notas de aula. Esta aqui é a expressão 2 nas notas de aula, tá? Então, vamos tentar entender a analogia. Aqui. O R é computado da seguinte maneira. O R é a taxa percentual que eu preciso, é o percentual de crescimento que eu preciso aplicar ao x0 para obter o valor x1. E o Rzinho é o percentual de crescimento que eu preciso aplicar à fração x0 sobre p0 para chegar na fração x1 sobre p1. Perguntas? Todo mundo, então, entendeu a analogia, a semelhança entre a Fórmula 1 e a Fórmula 2? Ninguém protestou, vou assumir que sim. Então, veja bem, eu apresentei a Fórmula 1. Fórmula 2. E agora nós temos que fazer o seguinte. Temos que fazer, não, desculpe, senhores. Eu falei aqui nas notas de aula, no segundo bullet item da página 6, que é possível mostrar que... Eu disse, é possível mostrar que... Eu estou dizendo, a expressão 3 é verdade. Escrevi aqui a 3. Os parênteses do lado direito são totalmente desnecessários. Do lado esquerdo, desculpe. Ou seja, este e esse aqui sempre são desnecessários, evidentemente. Podemos deixar ali. Mal eles não fazem. Então, é possível mostrar 3. O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode combinar a expressão 1 e 2 para chegar na expressão 3. Aí eu faço isso depois. Então, depois que eu apresento a expressão 3, eu digo o seguinte, de fato, 1 implica que... Então, eu pego a expressão 1 e falo que, dado que eu tenho a expressão 1, eu tenho isso aqui. Tá? Perguntas até aqui? Por sua vez, a expressão 2, eu posso jogar o x0 para a esquerda, o p1 para a direita, pegar 2 e escrever isso aqui. Ó. x1 sobre x0 é igual a p1 sobre p0, que multiplica 1 mais rzinho. Então, eu jogo isso sujeito aqui, ó. Vou ter que... Isso aqui não tem nas notas de aula. 1 mais rzão igual a P1 sobre P0, que multiplica 1 mais R. Aí, usando a letra grega, como eu já falei, π para a taxa de inflação, lembra que a taxa de inflação, na forma unitária, é isso aqui, é P1 menos P0 dividido por P0, que é igual a P1 sobre P0 menos 1. Então, isso aqui implica que 1 mais π é igual a P1 sobre P0. Então, eu posso tirar esse P1 sobre P0 que aparece aqui e substituir por 1 mais π. Então, eu fico que 1 mais R é igual a 1 mais π
que multiplica 1 mais Rzinho. Aí, se você comparar, então, essa expressão aqui, eu estou colocando um retângulo em volta dela, ela é essencialmente a expressão 3. A única diferença que eu não posso colocar o parênteses aqui, não tem necessidade, e a ordem dos fatores da multiplicação foi trocada, mas é irrelevante, evidentemente, tá? Dito isso, então o que a gente tem? A expressão 1, definição de taxa nominal de juros. Expressão 2, definição de taxa real de juros. 3, uma igualdade que relaciona a taxa nominal com taxa real e taxa de inflação. Perguntas? Tá? Bom, então, a expressão 3, vou eliminar o parênteses, é essa aqui. Aí eu digo, a aproximação R é igual a Rzão. Não. Rzão é igual a Rzinho mais I. É utilizado com bastante frequência em livros textos. No livro texto a gente pode usar uma e-mail que, se não falha a memória, usa aqui em alguns momentos. Não necessariamente nesta que a gente vai usar, mas é comum. Aliás, vamos usar em algum momento, nos tópicos finais, Krugman, que vai pegar material do manual do Krugman-Bitfeld, ele usa esse tipo de aproximação. Porém, para não haver dúvida, isso é uma aproximação. Se você, por exemplo, for trabalhar no mercado financeiro, você não pode usar isso. Tá? Mas de onde vem essa expressão que você colocou, essa aproximação, Alexandre? Eu vou pegar aqui o lado direito da 3 e desenvolver. Certo? Então, que 1 mais R, que multiplica 1 mais π, é igual a 1 mais, agora 1 multiplicado π, mais π, mais R vezes 1 é R, mais R vezes π é esse produto Rπ. Tá? Então, a gente combina essa linha aqui com a expressão 3, você pode escrever que 1 mais Rzão é igual a 1 mais π mais R mais R vezes π. Você cancela o número 1 do lado esquerdo com o número 1 do lado direito, e você vai concluir, então, que o Rzão é igual a π mais Rzinho vezes o produto Rzinho π. Claramente, não é o que está, de certa forma, não é o que está aqui. O truque para as pessoas usarem essa aproximação é que esse termo aqui, usualmente, ele é aproximadamente igual a 0, particularmente para períodos curtos de tempo, digamos um mês, até em países que não têm inflação muito baixa, como o Brasil. Dá aqui um exemplo. Suponha que a gente esteja falando numa taxa real de 0,5% ao mês. Por exemplo, supostamente a poupança deveria render 0,5% ao mês, em termos de caderneta de poupança. Então, e lembrando aqui, tudo na forma unitária. Então, o R é 0,05. Tá? E que a inflação seja de 1% no mês. É uma inflação para o padrão brasileiro um pouco alta, né? Um pouco mais alta. Isso dá mais de 12% ao ano. Então, 1% ao mês, a gente está dizendo então que o π é igual a 0,01. Então, o produto Rπ é igual a 0,05 vezes 0,01. Isso é igual, tem 1, 2, 3, 4, 5 decimais. Tá? Isso é próximo de 0. Então, para um país tão como os Estados Unidos, que a taxa de inflação agora está parecida com a brasileira, subiu bastante a inflação, até recentemente, nos últimos 40 anos, os Estados Unidos é um país de inflação bem baixa, agora está um pouco mais alta, é consideravelmente mais alta. Tá?
mas é próximo de zero esse produto RP. Tá? Então, os livros textos, com frequência, utilizam essa aproximação aqui. Também disse que a taxa nominal de juros é igual à taxa real mais a taxa de inflação. É uma aproximação. A fórmula correta, a maneira correta, precisa, de relacionar a taxa nominal de juros, taxa real de juros e taxa de inflação é a expressão 3, que não é exatamente equivalente a isso aqui. Desculpe, aí tem duas perguntas. Eu pulei a da Beatriz, que já é antiga, né? Ainda tem dúvida, Beatriz? Ou... Oi, professor, boa noite. Sim, eu entendi que a número 1 é de taxa para saber a taxa nominal, a 2 é da taxa real, mas eu não entendi para que serve a igualdade 3. Vamos lá. Então, a expressão 1 é a maneira que você define a variável R maiúscula, que é a taxa nominal de juros. Expressão 2 é a maneira de definir a taxa real de juros. A expressão 3 relaciona as três variáveis que eu vou marcar em verde. Tá? E se você olhar, por exemplo, para a expressão 1 e 2, não está claro o que conecta o Rzão com o Rzinho, está claro? Concorda com o que eu estou falando? Desculpa, não está claro, está claro? A minha afirmativa é assim, se você olhar só para a expressão 1 e 2, não é imediato qual é a relação que existe do Rzão com o Rzinho. Concorda? Sim ou não, Beto? Ah, sim, desculpa, você colocou ali, perdão. Então, a expressão 3 ela vem suprir essa lacuna. Ela explicita, enuncia como que o Rzão e o Rzinho se relacionam. E para vocês enunciar essa relação, você precisa usar a taxa de inflação, conforme feito na expressão 3. Respondi? E a pergunta do Murilo. R, taxa nominal de juros. R maiúsculo, taxa nominal de juros. R minúsculo, taxa real de juros. Pi, taxa de inflação. Perguntas? Não? Então, a gente entra aqui na última bullet item, última bolotinha destas tópicas das de aula. Então, lá, a penúltima, aproximação, a gente discutia bastante utilizada. Decorre do fato de que, usualmente, aquele produto é próximo de zero, descartado. Sugestão, acesse os sites do IPEDATA, do Banco Mundial, do FMI, para obter estatísticas sobre as taxas de inflação no Brasil e em outros países. Então, vamos lá. Bom, o ensino online não é de todo, não é necessariamente pior que o ensino presencial. O que eu vou fazer aqui na época do ensino presencial era mais complicado fazer, que nem todas... Perdão, né? No geral, vocês não tiveram aula aulas presenciais na UFRJ, vocês já entraram no ensino online, né? Nem todas as salas da UFRJ a gente tem computador e aquele que chama um canhão, um projetor, né? Então, dependendo da sala que você vai, as aulas vão acontecer, o professor tem acesso ou não tem a possibilidade ou não de exibir material da internet para os alunos, né? Então, aqui, na época do ensino presencial, simplesmente dizer, olha, tem esses sites, vocês podem entrar lá, procurar a taxa de inflação, e vocês vão achar várias informações, né? Usualmente era essa a solução. Que problema era assim, mesmo que eu tivesse numa sala aqui com internet, na maior parte dos lugares, tempo, né? Que às vezes, dependendo, em alguns poucos lugares no mundo, não é no mundo, mas sim, dependendo, se for num auditório, às vezes acontece o seguinte, o professor tem um quadro imenso atrás dele, ele projeta na metade do quadro e fica com uma área imensa para escrever para cá, para lá, né? Não é isso? Mas, por exemplo, sala de aula tradicional, onde tem um quadro negro, quando você projeta alguma coisa, o que sobra, se é que vai sobrar alguma coisa do quadro, é muito pouco para você trabalhar, né? Então,
mesmo quando eu dou aula, quando eu dava aula, na época do ensino presencial, numa sala que tivesse computador, eu não gostava de usar, porque o que ia acontecer? Chegava aqui no final, vou abrir agora o computador. Ia ter que parar a aula, ligar o computador, ativar o canhão, né? Então, muito trabalho. Então, aqui, usualmente, só o que acontecer, olha, gente, vocês podem acessar esse site, tem link lá os links estão lá na página da disciplina. Por aqui a gente pode usar esses maravilhosos recursos da internet aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, perdão. Eu até prefiro esse aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ai. Sensacional. O meu antivírus bloqueou a minha página. Que saco. Agora, vamos ver se aqui no outro navegador ele vai direito. Foi direito. Então. Ai. Ok. Então, a gente entra aqui em Economia Internacional, links diversos. Então, temos links para alguns sites. Vamos aqui no IPEA Data. Aí, vou colocar aqui, busca por palavra-chave. Inflação. Então, temos uma página de resultados aqui. Vamos ver aqui. Tentar achar o IPCA. O IPCA está aqui. Taxa de variação mensal de 1980 a 2021. Então, a variação mensal relativa, né, do IPCA. Só que o gráfico para em 2006, tá legal? Vamos lá, desculpa, para não haver dúvida. O que acontece aqui? Quando você clica numa série no IPEA Data, abre um gráfico com a série e os dados aqui, ó. Porém, o gráfico não cobre tudo. O gráfico vai até 2006. Observa que aqui começa em janeiro de 1980. Então, podemos ir olhando aqui. Olha só, janeiro de 1990, a inflação mensal, no mês em questão, com o IPCA, foi 6,62%. Quase 7% ao mês de inflação. Vamos ver o que ele estava sugerindo aqui nas vésperas. Plano cruzado, 1986-1. 14% ao mês de inflação. Aí veio o plano cruzado em fevereiro, 12, aí caiu para 4, 0,78, 1,40. Então, aí agosto já estava retomando, aí ele voltou, segurou. Aí, quando acabou o plano cruzado, estourou de 5 para 11. Tá? Então, o plano cruzado, um paliativo. Pouco antes do plano Collor, um período de inflação bem elevado. O plano Collor, começo de 1990. Então, inflação no mês, em janeiro, 67,55. Fevereiro, 75,73. Março. Desculpe, gente. Vocês estão conseguindo ver esses números ou eles estão muito pequenos? Está pequeno. Poderiam ter me avisado antes, hein? Vamos voltar aqui à discussão. Então, vamos olhar. Por exemplo, janeiro de 1980, a inflação no Brasil foi de quase 7% no mês. Pouco antes do plano cruzado, que foi final de fevereiro. 14% em janeiro de inflação, 12% em fevereiro, aí caiu para 4, 0,78, 1,40. As pessoas estavam, que beleza, a inflação acabou. Acabou nada. Estava aqui já, plano cruzado. Foi abandonado, congelamento de preço foi abandonado, a inflação retomou o patamar original. 16, 17, continuou subindo. Tá?
Plano Collor, pouco antes do Plano Collor, a inflação estava bem alta. O Plano Collor foi no começo de 1990. Então, olha, janeiro de 1990, 67% de inflação no mês. Fevereiro, 75%, quase 76%. Março, 82%, tinha disparado completamente. Depois caiu, mas não durou muito. Tá? Caiu para 7%, mas retomou rapidamente com o Plano Collor. Tá? Plano Real, julho, 40% em fevereiro, quase 43% em março, quase 43% em abril, 44% em maio, 47,5% quase em junho, 6% em julho, que foi o mês que o real foi introduzido, aí caiu para 1,86%, 1,53%. Então, para os padrões brasileiros, o Plano Real, reforma monetária, o Pacto Progressivo. Só para o Plano Real não foi só trocar a moeda. Tá? Houve muito mais coisa. Ajuste fiscal, reformas institucionais no sistema no Banco Central. Ele colocou a inflação para o padrão brasileiro no chão. Tá? Então, aí depois, aqui, 2001, menos de 1% ao mês, repetidamente. Né? Aí agora aqui, estava subindo em 2002, foi um ano de inflação relativamente alta. 3% aqui em novembro. Tá? Então, quem tiver interesse nas índices históricos de inflação, pode olhar aqui, o IPEA data. Deixa eu ver, tem uns índices antigos aqui. Agora, só para uma dúvida, quando coloca aqui percentagem ao ano, é a variação, o percentagem que é a inflação, tá? Quando não tem percentagem, é o índice propriamente dito. Então, tem um índice aqui de... Alguém fez um cálculo, uma estimativa do que um índice de custo de vida anual, um índice anual de 1820 a 1930, só para alimentação. Aqui, aí tem mais de um critério, ponderação pelo Afonseca, já tem que ver exatamente o trabalho que alguém fez, principalmente em 1919, talvez esse Afonseca tenha feito trabalho publicado em 1919, tá? Aí tem que ver exatamente o que aconteceu. Tem um índice de custo de vida no Rio de Janeiro, de 1912 a 1945, a base, 1912 igual a 100, tá? É um índice anual. Então, tem vários índices. Aqui. Perguntas? Aí a Roberta falou, tão pequenos, acho que você está falando do período pós-Plano Real, é isso, Roberta? Sim ou não, Roberto? Ops, Roberto falou que ela desistou no chat. Então... Não, professor, era quando você perguntou se dava para ver. Aí eu falei que estava pequeno. Tá legal, não era inflação, tá? Ok. Bom, vamos ver agora outro site. Vamos aqui no Banco Mundial. Poderia ir no FMI também. Vamos ver o do Banco Mundial. O que tem ali no Banco Mundial? Aí vocês veem aqui inflation. Eu não sei se tem em português, tem em inglês aqui site, então vou deixar em inglês. Tem, olha, apareceu aqui como opções pelo IPC, pelos deflator do PIB, tá? Eu vou pegar pelo IPC, Consumer Price, pelo chamado IPC de cada país. Então tem aqui um IPC mundial que eles calculam. Então, vamos olhar aqui por países. Afeganistão, 2,3 em 2019. Albânia, 1,6. Brasil, 3,2. Em 2020 foi um ano de inflação baixa aqui, mas, infelizmente, isso acabou. Vamos agora ver Venezuela, se tem dado. Venezuela está com um problema de inflação. Tem, entre outros problemas, tem um deles, é a inflação bem elevada. Venezuela, o último ano que eles têm dado, 2016, 255% ao ano, quase. Zimbábue, acho que tradicionalmente a inflação é alta, já teve um período de hiperinflação, 10,6%. Então, imagine para a história do Zimbábue isso seja baixo. Vamos colocar aqui o Zimbábue. O que ele tem? Não, mas tem pouca período curto. De 2010, 3, aí
está disparando relativamente ao que estava aqui, né? Estava em 3%, 3,46%. Vamos ver se a gente acha esses paisezinhos chatos de inflação baixa. Suíça. Negativo, deflação, ou seja, inflação negativa na Suíça. Eu quero tirar o Zimbábue, vou tirar o Zimbábue. Deixa eu trocar só com a Suíça aqui. Então, a inflação aqui, ó, chegou a bater. 1974 foi um ano de inflação alta para o padrão suíço. Mas lembra, 1974 foi a época do chamado choque do petróleo. Vários países tiveram um choque de inflação alta naquele período, que o preço do petróleo subiu. Então, a inflação suíça, que andava na faixa de 1,5, 1,8, 4, em 1962, disparou para, em 1974, era 9, quase 10%, simplificar. Depois caiu, mas teve um repique aqui em 1971, mas veio caindo. Então, desde então, quase sempre ficou abaixo essa linha pode dar 2%. Teve um repique aqui em 2008, quase 2,5%. Mas, no geral, então, fazer desde 1994, com exceção de um ano, a inflação na Suíça ficou abaixo de 2%, né? Inclusive tendo períodos de inflação negativa. Perguntas? Bom, então, quem tiver curiosidade pode depois, por sua conta, acessar esse site e pesquisar, olhar para o que acontece em outros países. Tá? Perguntas até aqui. Sobre a matéria, sobre o que está acontecendo no mundo. Na área de economia. Não? Professor, eu acho que o senhor não viu o chat, mas eu vou perguntar por aqui mesmo. Quais são os maiores motivos para a inflação ocorrer? A gente vai discutir mais à frente, mas já te digo. O principal motivo é a emissão de moeda. Expansão da quantidade de moeda que existe na economia. Esse é o fator que governa a inflação. Tá legal? É esse fator. Não é só esse, mas é esse o combustível da inflação, é a expansão da quantidade de moeda que existe na economia. Tá? Agora, isso traz um ponto. Obrigado pela pergunta, Beatriz. Traz um ponto. Às vezes, até para você medir a inflação, a gente estava falando aqui vários índices de preço, né? Tem um outro fator para complicar a análise. Por exemplo, já tento responder, Ana Bárbara. Supõe que a gente não tivesse esse problema de existirem vários índices, que a gente soubesse qual é a inflação, o índice verdadeiro, tivesse um índice só, que é o índice. Todo mundo concorda que esse é o índice para medir a inflação. Ainda assim, nós teríamos um complicador. Imagina um país onde os preços estão estáveis. Aí, um belo dia, alguma coisa acontece, todos os preços sobem, digamos, 0,5%. E aí se estabilizam novamente. Tá? Isso não acontece no mundo real, mas só para a gente entender, fazer de conta que isso tem acontecido. Correto dizer que esse país teve inflação? Não, não é. Você pode até pensar que essa elevação dos preços foi porque aconteceu alguma coisa. Por exemplo, se for um país agrícola, a safra foi um pouco ruim para o país com uma produção agrícola muito grande. Que a ideia não é só a quantidade de moeda. Você tem que comparar as duas coisas. A quantidade de moeda é a quantidade de bens, o PIB da economia. Tá legal? Outra coisa também, mas grosso modo, você pode pensar a evolução conjunta do PIB e da moeda. Então, se a quantidade de moeda estiver crescendo muito mais rápido que o PIB real, quando eu falo PIB, aqui eu estou dizendo PIB real, os preços tendem a subir. Então, suponha que o país teve uma... Outra, pode até também colocar mais simples. Um país só tem dois bens, tomate e carne. Alguma coisa aconteceu, a safra de tomate foi ruim, então o preço do tomate subiu por aquela discussão de oferta e demanda que vocês tiveram no outro curso. Se como a safra de tomate foi ruim, a curva de oferta de tomate se deslocou para a esquerda e o preço do tomate em equilíbrio aumentou. Mas não tem inflação. Tá? Nesse sentido de
se você entender a inflação como um aumento persistente e continuado dos preços por um período de tempo de anos, por exemplo. Um aumento num dado mês, um preço, não caracteriza a inflação. Bom, agora, o diabo é que no mundo real tem choque de tudo que é tipo acontecendo todo tempo. Em algum momento, a safra de tomate é ruim, em outro momento, a safra de soja é muito boa, no outro momento, eclode uma guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo sobe, em outro momento, tem uma pandemia e o PIB de todos os países do mundo cai. Então, assim, mesmo que nenhum país do mundo tivesse inflação, nesse sentido de aumento continuado de longo preço, você veria oscilação nos preços. Tá? Então, uma complicação que tem quando você pensa em inflação é separar o que seria uma elevação transitória num preço, um grupo de preços, de um fenômeno consistente de elevação de todos os preços. Tá? Mas o fato é que, se você pensa em inflação como uma elevação persistente de todos ou de quase todos os preços da economia, o combustível é a moeda, tá? É a expansão monetária. Então, aí, desculpe, eu nem esqueci a pergunta, não, Bárbara, que tem uma continuação do tópico que a gente estava falando. Então, a inflação é só quando, eu diria, para mim, eu entendo a inflação como um fenômeno duradouro de preços, tá? Eu penso assim, dizer que, só para não ter dor, imagina o seguinte, um país que não tem inflação, os preços são estáveis, aí a safra de tomate foi ruim, aí o preço do tomate subiu e na hora que você conclui, o preço do tomate dobrou. Aí, como o tomate está no índice de preços, então, tipo, só para, por exemplo, um país que todo ano, desculpa, um país onde não tem inflação, todo mês você vem mensurando, e a inflação é sempre de zero. Os preços estão todos os preços estáveis, não acontece, mas faz conta. Aí houve, assim, por exemplo, em dezembro de 2012, ou de 2021, teve um problema na produção de tomate, ou uma geada, sei lá, o tomate desapareceu, o preço do tomate dobrou, e como o tomate está no índice de preços, você, na hora que calcula a inflação, o tomate, aquele problema com o tomate fez com que a inflação fosse, naquele mês, assumisse 2%. Aí você volta para os anos posteriores, ela retorna para o patamar de, vamos lá, deixa eu colocar, vou usar um outro. O P maiúsculo é uma data maior que esse 12 de 2021, T minúsculo é uma data menor. Retorna para o 0%. Eu não diria, para mim, isso não é esse 2% que você não viu aqui, não é inflação. É uma elevação transitória de preços devido a um fenômeno climático. Tá? Mas tem gente que vai dizer, não, isso é inflação. Tá? Aí vai variar de economista para economista, de autor para autor. Tá? Agora, pergunta da Ana Bárbara. A gente vai discutir isso também, Ana Bárbara. De que forma a inflação negativa pode afetar um país? É tão ruim a gente ver com inflação, a gente começa a pensar, pô, se a inflação for negativa, isso é tão bom se o Brasil tivesse deflação. Ali já houve, no período do Império, se você for olhar os estados, séries antigas, para o Brasil, você vai ver que houve deflação. Podemos até fazer, sobrando tempo, a gente volta lá no IPEDATA e tenta fazer rapidamente aqui, tá? Por que não é uma coisa boa você ter deflação? Bom, o problema, a gente já deu uma pincelada aqui em taxa real e taxa nominal de juros, a gente vai discutir com mais detalhes. Vamos lá, vamos lembrar aqui, usar a letra que eu usei, taxa nominal de juros. Tá? O que seria uma taxa nominal de juros? O que aconteceria se eu pegasse R$100 emprestados? Eu teria que pagar daqui a um ano, por exemplo, se estivesse falando disso, R$101. Ok? Tá claro isso para todo mundo? Agora, imagina que eu viesse aqui com uma taxa real de juros negativa. Menos 5%, por simplicidade. O que aconteceria? Eu pagaria
pegaria emprestado R$100. E quanto eu pagaria daqui a um ano? 95, né? Que é a queda de 5%. Todo mundo está me acompanhando? Alguém quer fazer uma pergunta? Agora, qual o problema? Agora a gente imagine que essa taxa real de juros aqui negativa, nominal, de 5%, seja generalizada. Tá ali. Todo mundo pode pegar dinheiro emprestado a taxa de menos 5%. Haveria um problema. Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, entra ali no Bradesco, no Santander e pega dinheiro emprestado a menos 5%. Ou pega o dinheiro emprestado no seu cartão de crédito a menos 5%. Ou no cheque especial. Por que isso não pode acontecer? Observe o seguinte, nessa situação aqui, com esse taxa de juros fantasiosa, generalizada para todo mundo e com volumes ilimitados, todo mundo pode pegar. Negativa de 5%, imagina o que eu poderia fazer. Que se alguém me empresta a menos 5%, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu pego R$100 emprestado, guardo 95 na gaveta e gasto 5. Saio na rua e gasto R$5. Compro, por exemplo, se fosse antes da pandemia, era um restaurante bem legal, rodízio. Comia lá com 5 reais, que seja, ao invés de ser, digamos que a gente estivesse falando em R$100 mil, então eu teria R$5 mil em mão para gastar, comprar roupa, um celular, ir num restaurante, gastar em coisas que eu gosto. E quando chegasse a hora de quitar o empréstimo, eu simplesmente abriria a gaveta e entregaria aqueles 95 que eu guardei na gaveta. Então, para todo mundo entender, isso que eu marquei aqui em vermelho, abre a seguinte possibilidade: se isso fosse acontecer, se todo mundo pudesse pegar dinheiro a taxa de juros negativa, você simplesmente pegava o dinheiro emprestado, poderia até sair com o dinheiro embaixo do braço, chegava em casa, abria a gaveta ou colocava embaixo do colchão o valor a pagar daqui a um ano, R$95, e saía na rua para gastar os R$5, comprava o que você quisesse. Roupa, celular. Qual o problema com isso, gente? Problema disso. Não dá para todo mundo sair comprando, pegar dinheiro e sair gastando, porque não vai ter bens para todo mundo. Ou seja, isso não é consistente com a realidade econômica. Não existe essa possibilidade. Então, não dá para ter dinheiro a taxa de juros negativa para todo mundo. Tá? Então, é por isso que os economistas dizem que existe um limite inferior para a taxa nominal de juros de 0. A taxa nominal de juros tem que ser 0 ou positiva. Negativa, generalizada para todo mundo, não tem como. Bom, aí qual é o problema que a gente tem? A gente vai discutir isso com mais detalhe, mas você pode imaginar agora o seguinte. Lembra que a gente falou que existe essa relação aqui entre taxa real de juros. Lembra, aproximada, mas eu vou tirar o aproximado, só para simplificar a discussão aqui. Suponha que essa inflação começa a cair. A gente vai discutir isso depois. Quando a inflação começa a cair, ela puxa a taxa nominal de juros para baixo. Mas suponha que a gente já chegou numa situação onde a taxa nominal de juros é igual a 0. E a inflação cai ainda mais. Tá? Se a inflação cair ainda mais, o que vai acontecer? Você vai precisar que esse sujeito aqui cresça. Eu estou dizendo que suponha que você está na situação aqui, ó. 0. Vou botar aqui numa tabelinha. 0. 2 menos 2, tá legal? Então, a taxa nominal de juros é 0, a inflação é de menos 2%, e a taxa real é de 2%. Aí a inflação caísse mais ainda, fosse para menos 5%. A taxa nominal de juros não cai mais, porque ela já bateu nesse piso dela, que é o 0. Vai subir, então a taxa real de juros sobe 5%. Tá? Então, esse é um dos problemas. Não é inflação
e deflação não são fenômenos simétricos. Não são fenômenos simétricos porque existe esse piso aqui para a taxa nominal de juros. Subir a taxa nominal de juros pode subir subindo. Não tem limite para ela. A inflação foi para 1.000, a taxa nominal de juros pode ir para 1.000 e mais alguma coisa. A inflação foi para 5.000, a taxa nominal de juros pode ir para 5.000 mais alguma coisa. Porém, para baixo não. Quando bate, a taxa nominal de juros bate no zero, ela para de descer. E novas quedas na inflação vão necessariamente fazer com que a taxa real de juros aumente. E o problema dessa elevação na taxa real de juros, que a taxa real de juros que é a taxa de juros relevante para decisões, por exemplo, de investimento no sentido de cotas nacionais, expansão do capital físico. Então, basicamente, alguém está pensando em construir uma fábrica, vai pegar dinheiro emprestado no banco, o relevante é a taxa de juros real, que o banco vai estar implícita no... vou pegar dinheiro emprestado no banco a 10% ao ano. Se a inflação for 7, a taxa real é aproximadamente 3. Tá? O relevante é a taxa real, que o tomador de empréstimo vai pegar. Então, se a taxa real de juros começa a subir, o investimento tende a cair, porque o financiamento começa a ficar cada vez mais caro. Então, usualmente, períodos de deflação frequentemente são associados à estagnação ou uma recessão, queda ou estagnação ou queda ou crescimento vagaroso do PIB. Tá? Não vou dizer que é uma regra geral, mas tem esse potencial. Por exemplo, Grande Depressão nos Estados Unidos, houve deflação, preços caíram. Perguntas? Mais perguntas, senhoras? Não? Então, são 8h09. E a gente vai deixar para começar o tópico 3 na próxima aula. Eu vou interromper a gravação.